preciso de uma palavra. Sempre sonhei ser vó. Olha, Agora descobri que falta um mês para esse neto nascer, mas de uma relação extraconjugal. Não conheço a moça que está grávida. Não sei como agir. é uma decisão muito difícil, né? Porque um movimento seu pode prejudicar o casamento do seu filho. Mas, ao mesmo tempo, não deixa de ser seu neto ou sua neta quem vai nascer. Eu acho que a pessoa que pode ser mais prejudicada em tudo isso é sua nora. Eu lhe sugeriria uma conversa com ela, mas para ouvi-la, para saber o que ela sente e apoiá-la, porque ela deve estar profundamente ferida. Ela deve estar com a alma destroçada. Então, às vezes, a gente está olhando para uma perspectiva de alegria que tem e não está vendo a dor que está sangrando bem mais perto de nós. Se eu tivesse que fazer um movimento, eu lhe diria que você primeiro procurasse sua nora, ouvi-la, percebê-la, senti-la no nível de profundidade daquilo que ela está vivendo em função dessa história, que para ela é uma história triste. É uma história triste. Como você diz assim, que sempre quis ser vó, então é porque ela não teve filhos. Você já imaginou que é uma mulher que está casada com um homem e não lhe dá filhos, e de repente descobrir que ele se envolveu com uma outra pessoa, e que com essa outra pessoa ele está tendo uma criança, e de repente a avó está feliz porque a criança está nascendo? Como é que ela fica nesse cenário? Então, a primeira alma a ser cuidada aí é da sua nora. Ainda que você possa ter dificuldades com ela, ainda que possa ser difícil a convivência, procure para ouvi-la, para se aproximar dela, para senti-la, para dar apoio, porque ela deve estar com a alma em frangalhos. Com relação à criança que vai nascer, talvez, não se sabe, o vínculo da criança não seja com seu filho, seja com ela. Se o vínculo for com ela e não com seu filho, essa moça não vai se interessar de aproximar a criança de vocês. Ela vai naturalmente fazer um afastamento, porque a história, de repente, dessa criança não é com vocês, é com ela e a família dela para lá. E se assim, se não existirem vínculos espirituais, ela naturalmente não vai se sentir atraída a aproximar a criança. Então, o que se poderia fazer, se eu pudesse lhe dizer alguma coisa, seria, primeiro, procurar sua nora. Segundo, procurar seu filho e perguntar o que ele pretende fazer. Porque não se sabe, de repente a opção dele é deixar a relação para seguir com a outra. Ou de repente ele não quer, ele nem quer que ninguém se aproxime, ele quer se afastar. É importante ouvir a opinião dele também. Não tomar uma decisão sozinha, porque a história está muito mais próxima de seu filho e de sua nora do que de você. Eu sei que ser vó é uma coisa que de repente mexe muito, né? Mas eu esperaria por um tempo, até porque a criança ainda nem nasceu. Eu esperaria por um momento para que as coisas se acomodassem, você pudesse com mais nitidez pensar sobre todas essas coisas para decidir com mais acerto depois dessas conversas que são essenciais para que você possa melhor se posicionar diante disso. Aí você, nesse tempo que ainda tem para a criança nascer e essas coisas se acomodarem, você vai orando, vai pedindo intuição para agir melhor. E não pense que, de repente, você oferecendo o seu amor e a sua condição de vó, você vai solucionar todos os problemas.
ele é um espírito que renasce porque também tem seus conflitos. Então precisa ter prudência para que você não afogue a criança. Ele tem mãe, não exerça o papel da maternidade. Não retire dos ombros da mãe a responsabilidade que ela possui. Se for preciso, apoie de longe, mas não tire para você, não atraia para você órfãos de pais vivos, porque isso nem sempre costuma dar certo. Resumidamente, procure sua nora, procure seu filho, ore, prepare-se, aguarde esses minutos, esses dias finais passarem. Depois que a criança nascer, observe as simpatias e antipatias que vão surgir em função disso, para você tomar uma decisão com mais acerto. Pode ser que a criança não tenha vínculo espiritual com ninguém de vocês.